Hoje à tarde, a gente estava num momento de comunhão com alguns irmãos abençoados, e uma irmã disse assim: olha, esse hino é a história da vida do meu esposo, é a história da vida dele, é a história da minha vida, e é a história de muita gente que está aqui hoje. Eu quero que você cante, olhando aí pela fé nesse retrovisor imaginário da fé, para você ter noção de onde Deus te tirou e te colocou dentro desse lugar para louvar o nome dele com alegria. Amém? Amém ou amém? Amém? É conhecido. Quem vai cantar, diga amém. Amém. Canta assim, ó. Eu andei sem destino, perdi a razão. Canta. Na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Quem conhece, levanta a mão assim, canta, vai não. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Levanta a mão assim para cantar bem alto, canta lá. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, aleluia. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Levanta a mão aí as almas que eram feridas, e que o bom pastor foi lá e te pegou no colo, te cuidou. O bom pastor te resgatou de volta. O bom pastor te perdoou de novo. Perdoou e te colocou entre os príncipes do povo dele, aleluia. Te tirou das garras da morte, do terrível espinho do pecado. Canta, vai. Do terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Você se lembra, meu irmão? Se lembra? Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei. Quem voltou a viver aí, levanta a mão assim com alegria e canta, vai. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, quem pode cantar? Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Levanta a mão para o céu, levanta a mão assim, ó. Quem é nova criatura hoje, levante as mãos para os céus. Essa mão que você levantou, dá a mão para o irmão que está perto de você. Pode dar a mão assim. Se você já foi, se ele te conheceu antes, você pode falar assim: quem te viu, hein, irmão? E quem te vê agora? Fala para ele aí, fala assim: quem te viu? Quem te vê agora? Estamos na casa do Pai, participamos do mesmo corpo, temos comunhão uns com os outros. Quem te viu, quem te vê agora, aleluia. Hoje estou bem. Segura a mão dele assim, até ele dar um glória a Deus, vai. E canta junto assim: hoje estou bem. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Agora solta a mão e joga ela pro céu assim, ó. E canta!
Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Quantos consertados pela graça tem aqui hoje? O apóstolo do amor chegou a escrever dizendo: irmãos, a partir de agora, ninguém mais conheçais segundo a carne, porque antes eram trevas, mas agora sois luz. Já nasceste de novo e tem uma nova vida em Cristo Jesus. Olha para o lado, olha para a direita, para a esquerda. Você pode olhar agora, em nome de Jesus. Você vai começar a quebrar muita coisinha, muita picuinha lá de trás, lá do velho homem. Pode olhar, quem sabe você vai encontrar alguém que foi velho homem perto de você. Agora olha dentro do olho dele, pode olhar assim, ó. Tudo isso aí que você está vendo agora é obra do Espírito Santo, é nova criatura, é templo, é morada do Espírito Santo. E já não há mais acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica. Labafaço me queime mate. Eu hoje estou bem, meu irmão, mas já estive mal. Aleluia. Oh meu Deus. Ninguém mais conheçais segundo a carne, sabe por quê? Somos um só corpo no Espírito de Deus. Já não há mais diferença. A morte foi vencida, o acusador foi derrotado, e nós somos uma nova criatura para a glória de Deus. Fala para o irmão que está perto, não deixa o diabo te acusar não, fala. Não deixa o diabo te acusar não, fala aí, pode falar. Deixa não, irmão, ele já perdeu. O sangue de Jesus te lavou, te purificou. Então ofereça um culto com alegria ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa canção que nós vamos cantar agora, pastor Giovanni, essa canção, eu falei assim: irmão, eu não vou cantar mais não. O irmão pediu, canta a música tal. Eu falei, de jeito nenhum, irmão. Os irmãos vão mandar eu sair correndo dentro da igreja se eu cantar essa música de novo. Foi larga de ser bobo, irmão Marco. Não vai mandar não, sabe por quê? Porque o nome desse Galileu é lindo demais, não tem jeito. E eu comecei a pensar no Galileu. Eu falo demais, né? Mas comecei a pensar no Galileu, irmão. E eu vi um retrato de alegria. As crianças corriam para perto de Jesus. Oi, meu irmão, cutuquem alguém que está perto de você, que tem a cara de bode embarcado assim. Olha para a cara dele, fala, rapaz, cara feia não é santidade não, fala para ele. Fala, irmão, pode falar. É com alegria, cara feia não é santidade, pode falar. Jesus, irmão, atraía as crianças assim, parecia que tinha um imã, pastor Euclides. Jesus tinha um negócio com as crianças. Jesus, a palavra do Senhor diz que Deus o ungiu com o espírito de alegria, com o óleo da alegria. Irmão, alegra o teu coração, já não tem capeta. Você não depende de quem vai ficar no governo, você não depende de Michel Temer, nem de Dilma, nem de impeachment ou não impeachment. Você está ligado no céu. Jesus, o Galileu, ele não brigou para ficar no poder, pastor. Olha a diferença, baixa a sua mão só um pouquinho. O Galileu não brigou para permanecer no poder, não precisou de fazer votação, ao contrário, ele falou assim, não, ele deixou a glória de unigênito e veio habitar entre nós, para que hoje pudesse te compreender, te fazer ser uma nova criatura, te fazer cantar louvor com alegria na casa dele. Vamos cantar, aleluia, com alegria, hein? Quero ver o som das palmas. Celebre ao Senhor, Rei dos Reis, que se fez humilde. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Seu sangue, canta. E o seu sangue, que grande amor, que grande amor. Imagina você naquela via dolorosa, se entregou sem prêmio algum. Eu não mereço, mas sua graça. Quantos foram alcançados? Canta assim, ó. Eu me rendo ao seu amor, igreja. Eu me rendo ao seu amor, igreja. Eu me entrego, Senhor, me entrego. Eu me rendo. Eu me rendo, Deus Emanuel, o Deus Emanuel, estrela da manhã.
Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, canta! Jesus, nome tão lindo, Galileu, Jesus, te adoramos, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, oh aleluia. Te louvamos nessa noite de louvor e adoração, Senhor. Fica à vontade em nosso meio, Pai. Eu me rendo, vocês. Eu me rendo, mais alto que puder. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Que Ele é pra você. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo. Joga a mão pro céu, assim fica tão bonito. E solta a voz e cai. Sempre te louvarei, o nome dele, nome tão lindo, Galileu, Galileu, Jesus, Galileu. Joga as duas mãos para os céus assim e solta a voz, vai. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. Shakai, oh aleluia. O Espírito de Deus está em nós, está entre nós. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. É por isso que o pastor Giovanni o recebe como bem-vindo, porque ele veio em você. Ele veio desde o seu culto, quando você se levantou na sua casa e se predispôs a estar no templo, no santuário, prestando culto e adoração ao nome dele. Levanta a sua mão para o céu assim, ó. Receba a sua resposta hoje. Hoje você vai sair daqui com resposta. Hoje você vai sair daqui com socorro. Hoje você vai sentir a presença santa. Hoje Deus vai renovar a sua fé, as promessas que Ele te fez. Eis que o Senhor é contigo, é contigo. Aleluia. Levanta a mão, igreja do Senhor, e canta Galileu. Só igreja, vai. O nome dele tá fraco, pode ser mais forte. Galileu, Jesus, uma bateria, com os instrumentos, e vai. Galileu, Galileu, Jesus, Jesus. Quem tem fôlego para aplaudir o Senhor bem forte, faça. Aleluia. Irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos dizer ao Espírito Santo que Ele é bem-vindo em nosso meio, que Ele tem liberdade aqui para usar os irmãos que vão pregar, vão cantar, vão falar, não é? Nós viemos trazer o nosso culto para oferecer a Deus. O nosso culto é a nossa vida. Então, o culto não termina, o culto não acaba às 9 horas, ele continua hoje, amanhã, depois, durante o dia. O culto é 24 horas por dia. Quando nós viemos à casa do Senhor, nós viemos oferecer o nosso dia ao Senhor, oferecer do último culto, do último dia que nós viemos oferecer até agora, né, nós continuamos cultuando a Deus. A nossa vida é o culto, a nossa atitude é a liturgia do culto, o nosso corpo é o templo onde é cultuado o Senhor, é o templo do Espírito Santo. Então você veio aqui hoje trazer o culto seu para oferecer ao Senhor. Cada um ofereça o seu culto. Deus que conhece tudo, vê tudo, sabe tudo, glória a Deus, há de receber o culto que você vai oferecer a Deus.
Por isso nós precisamos vir à casa do Senhor com quebrantamento, não é? Com quebrantamento ao Senhor. O culto, porque o que nós cultuamos a Deus hoje, não é? Às vezes lá fora a gente cultua o mundo, cultua outras coisas, aí vem com esse culto para cá. Então nós precisamos ter um quebrantamento, pedir ao Senhor, né? Que nos perdoe, que olhe para nós, mas que veja o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. É por isso que nós somos aceitos por Deus, porque quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do seu Filho sobre a nossa vida. Amém. Jesus é o óculos de Deus, é o óculos de Deus. Ele está entre você e Deus. O Senhor põe o óculos assim e vê você através de Jesus. Por isso que nós somos aceitos. Amém, irmãos? Glória a Deus. No 3 vamos todos dizer que o Espírito Santo é bem-vindo, porque ele dá continuidade na obra de Jesus aqui na terra. No 3, toda a igreja. 1, 2, 3. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nosso meio. Vamos aplaudir a Ele, porque Ele manifesta a glória e a presença de Deus aqui nesse lugar. Poder sentar, queridos irmãos. Deus abençoe em Cristo Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ouvir algumas saudações, alguns louvores oferecidos ao Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, em Coríntios: que vos direi, pois, quando reunis? Uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm testemunho, tudo para edificação do corpo de Cristo. Assim que é o culto, Uns têm um salmo, outros têm um hino, outros têm um testemunho, e isso glorifica a Deus. Nós vamos ouvir hoje aqui o irmão Cícero, vai trazer uma palavra, viu, irmão Cícero? Testemunho, glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Sebastião Bispo também, que vai ter uma palavra abençoada aqui, testemunho lindo que o Senhor fez hoje, foi maravilhoso. Vamos ouvir o irmão Carlinho também, vai falar aqui, tá bom? Glória a Deus. Depois vamos ver mais pessoas, que o Senhor vai nos colocando aí, irmão Roberto? Glória a Deus. A irmã Glauciane, vem louvar o Senhor com o hino aqui. Glória a Deus. Em seguida, o irmão Cícero vai trazer uma palavra. Amém, irmão Cícero? Glória a Jesus. Glória a Deus. E a igreja pode glorificar a Deus, porque Deus está aqui em nosso meio. Glória a Jesus. E você está oferecendo o seu culto ao Senhor. Você veio trazer a sua oferta. Essa que é a oferta, é a nossa vida, é as nossas atitudes, nossas ações que nós trazemos ao Senhor. Glória a Deus. Irmã Glauciane louvando ao Senhor com hino. Em seguida, o irmão Cícero trazendo uma palavra. Aleluia. Quero chamar o William aqui. Cadê o William? Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Deus seja louvado. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aqui é lugar de adoração. Então vamos adorar a Ele nesta noite. Como Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu.
Será que pode ser assim nos dias de hoje? Mesmo na decepção, Deus achar um adorador. É muito difícil na provação louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Aleluia. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber os pensamentos de Davi no momento desta adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou seu coração. Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Move a mão de Deus, move a mão de Deus. Adore Ele aí, adore, 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 adore meu irmão, adore, 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 adore. Não importa a situação, esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Move a mão de Deus, move a mão de Deus. Graças a Deus. Após o irmão Cícero aqui trazendo uma palavra de saudação, nós vamos ouvir também o irmão Sebastião Bispo. Glória a Deus, contando aqui um testemunho, né, irmão? Uma vitória. Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. O Senhor colocou no meu coração uma palavra em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. A palavra do Senhor diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai
que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Irmãos, estamos aqui exatamente porque temos o propósito de confessar a presença e o agir de Deus em nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui. E às vezes é muito fácil para alguns irmãos confessarem que Deus está na direção das suas vidas, se Ele está dentro da casa de Deus. Mas o que é mais importante é que nós impactemos o mundo confessando no mundo que o Senhor está na direção das nossas vidas. Muitas vezes o mundo se surpreende quando vê inserido no contexto da igreja algumas pessoas que eles acreditam ou que eles imaginam que não tenham a necessidade de Deus nas suas vidas. E são essas pessoas que muitas das vezes vão fazer diferença na obra de Deus, porque o Senhor vai mover corações, o Senhor vai criar circunstâncias para que as pessoas se impactem com o agir de Deus e a transformação que o Senhor faz na vida de cada um de nós. Mas é necessário que nós demos o primeiro passo, e todos nós estamos dando o primeiro passo ao nos encontrarmos aqui, e temos que perseverar, temos que confessar o Senhor como o Senhor de nossas vidas em todas as circunstâncias. Devemos glorificar o seu nome para que continuemos a ser abençoados. Eu costumo dizer que nós não somos abençoados, nós estamos constantemente sendo abençoados. Basta que nós abramos os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar com clareza o que Deus tem feito em nossas vidas, né? O irmão falou para que nós olhássemos pelo retrovisor espiritual, imaginário, a nossa vida passada, as circunstâncias pelas quais nós passamos e o que nós vivemos hoje. E nós vivemos o melhor, e o Senhor tem muito melhor para nos entregar. Acreditem nisso e busquemos estar na presença de Deus, louvando, agradecendo, engrandecendo o nome dEle por tudo que Ele tem nos entregado. Que Deus os abençoe, eu agradeço pela oportunidade, pastor, Deus seja louvado. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Marozan, é isso mesmo? Venha sentar no púlpito aqui conosco, pastor. Glória a Deus. E o irmão Bispo, Sebastião Bispo, vai estar aqui contando um testemunho à igreja. Em seguida a irmã Áquila vai estar louvando o Senhor com hino. Amém, irmã? Glória a Jesus. A paz do Senhor. Vamos a Deus. Eu quero pegar aqui o gancho do irmão Cícero, que nós temos que confessar a Deus diante dos homens. Mas para nós alcançar as pessoas, para confessar a Deus diante dos homens, nós temos que tomarmos atitude e obedecermos a ordem que Jesus nos ordenou. Em Marcos, no capítulo 15, verso 16, capítulo 15, né? A Bíblia diz que, e depois todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê estará condenado. Eu louvo a Deus porque o melhor andamento, quando você procura saber uma igreja se está indo bem, é o primeiro sinal que nós devemos ver é se as almas estão sendo salvas. E estes sinais estão sendo realizados aqui nesta igreja. Estou muito maravilhado porque Deus me chamou com este dom de resgatar as almas, e eu sou apaixonado pelas almas. Então nós temos que colocar na dispensação do Espírito Santo para que Ele nos dê sabedoria em busca dessas almas. E louvado seja Deus que aqui, quando nós aqui realizamos um maravilhoso batismo aqui, com 69 almas, mas ficou ainda 3 que no dia do batismo, a esposa do moço que ia batizar, ela sofreu um aborto.
E ela teve que ir para Goiânia, e eles ficaram muito tristes com aquilo. Lá de Goiânia mesmo, ele ligou, falou: irmão Sebastião, nossa, mas eu estou aqui com o coração doendo, eu estava doidinho para chegar o dia do batismo. E logo hoje aconteceu esse fato. E será que tem jeito de batizar antes de chegar? Não vou aguentar esperar 3 meses, não. Falei: irmão, e tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dai graça a Deus. Deus tem um projeto, Deus tem um plano disso aí. E aí eu vou falar com o meu pastor, e ele ficou desinquieto, ele falou com o pastor lá da Bela Vista, né, que é o pastor Nivaldo, né? E ele ficou inquieto, falou: o pastor Nivaldo também falou: fala com o pastor Giovana, se ele deixa nós batizar, porque os irmãos aqui estão esperados para batizar. E aí a esposa dele também, muito doida para batizar, ligou para minha esposa dizendo: meu irmão, ora aí no círculo de oração, para ver se o pastor deixa nós descer as águas, porque nós estamos sentindo algo muito, muito forte de vontade de batizar. Então, nós estamos orando e vai dar tudo certo. Aí o irmão falou assim: irmão, será que isso não é obra do inimigo? Eu falei: irmão, se for obra, eu quero dizer para a igreja, irmão, se for obra do inimigo, ele foi decepcionado. Mais uma vez o inferno perdeu. Louvado seja Deus. Havia também uma irmã que precisava de chegar uns documentos para ela casar, para também descer as águas. Ela também fez o curso, fez tudo, e mais outros irmãos. E ela também ficou desesperada, também vontade de batizar. Aí ela falou para o pastor Nivaldo: pastor Nivaldo, eu também posso? Falou: pode, o pastor já liberou para nós. E nisso ela casou sexta-feira, os documentos chegou e sexta-feira ela casou. É aí que o inimigo perdeu, irmão, porque era só 3 almas. E louvado seja Deus, hoje nós descemos as águas, 6 almas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Aonde era 69 está 75, né, pastor? 75 almas para a glória de Jesus. Jesus disse na palavra do Senhor em Mateus capítulo 9, lá no versículo 35 a seguir, ele andando pela cidade, ficou triste vendo as ovelhas andando errantes, como se não tivesse pastor. Lá no versículo 37, 38, ele disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco tem o ceifeiro. Rogai, pois, que o Senhor da seara envie ceifeiro para a sua seara. Muitos têm pensado, irmão, muitos têm os pensamentos de dizer: é os obreiros que tem que buscar as almas, os obreiros que tem que pregar, é os obreiros que tem que resgatar as almas. Eu tenho um recado de Deus para você, que nesta noite, você que está ouvindo esta palavra, se algum tem estas intenções, Jesus manda dizer: sai dela hoje, porque eu quero usar a igreja para resgatar as minhas almas. Diz o Senhor Jesus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é mais uma vitória desta igreja, e tudo isso nós tributamos ao Senhor, nós toda a honra e a glória dele. Quem está alegre com essa ação tão maravilhosa que Jesus fez, vamos saudar a ele com uma forte salva de palmas, irmão. Que Deus abençoe em nome do Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Acta está chegando. Eu quero justificar aqui a ausência da pastora Jane e algumas irmãs que não vieram no culto hoje aqui, porque estão em Caturaí. Caturaí está acontecendo uma festividade de senhoras, e ela, como líder da Regional 19, e a festa é de senhoras, então ela está lá com um grupo de irmãs, né, cooperando com elas, para que elas possam vir também cooperar conosco no dia da festividade das senhoras aqui, amém? Glória a Deus, esse é o motivo pelo qual ela está aqui. Na verdade, irmão bispo, foram 68 almas,
porque faltou uma, senão é 69, mas com 6 dá 74, né? Somando já dá quase 300 almas de 2 anos para cá, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, já passamos de 280, esbarrando nos 290, glória a Jesus. Eu creio que no próximo agora, Deus vai acrescentar mais e mais almas, e nós vamos ultrapassar as 300 almas aí, para a glória do Senhor. A irmã Áquila vai louvar o Senhor, em seguida o irmão Carlos Costa vai estar também trazendo uma saudação. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vou me levantar, abrir a minha porta, esperar o meu amado chegar. Quando ele chegar, vou convidá-lo para entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso. Isso é tudo que mais quero. Estou desesperado pra ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Isso é tudo que preciso. Isso é tudo que mais quero. Estou desesperado pra ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa, entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. A minha casa é seu lugar. Glória a Jesus. Irmão Carlos Costa estará aqui trazendo uma saudação. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Esse tempo que foi me dado, eu quero usá-lo para agradecer a Deus.
Eu louvo ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia estende-se de geração em geração. E Deus, irmãos, Ele é soberano e está acima de todas as coisas. Muita gente às vezes hoje está preocupado com o que vai acontecer com o país, mas nós estamos aqui para agradecer a Deus. Eu quero nesta noite comunicar aos irmãos, na sexta-feira, dia da vigília, os irmãos estão lembrados aqui que eu pedi oração para uma prima, chama Jandira, que tinha sofrido um AVC e estava na UTI em Goiânia. E para a honra e glória do nome do Senhor, hoje ela veio para casa, está segurando já o copo com a mão. Isso quer dizer que não vai ficar sequela, em nome de Jesus. Deus ouviu as nossas preces, a nossa oração, irmãos. Eu louvo a Deus por tudo. Eu tenho visto que Deus tem feito, irmãos. Como Deus tem tratado conosco. Como Deus tem ouvido a oração desta igreja. Nós vimos aqui há poucos dias a irmã Thaís dando testemunho aqui o que Deus fez na vida da filha dela. Os irmãos sabem que o meu irmão tem passado, e eu quero louvar a Deus nesta noite também pela vida do meu irmão, que está muito bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu olho nele, irmãos, eu fico glorificando a Deus, que não parece nem que ele está doente. Eu louvo a Deus todo momento, porque Ele é maravilhoso. Nós vimos aqui a irmã Maria da Paz, passou por uma cirurgia esses dias, e a irmã Ericelma contando aqui que os médicos ficou encabulados, como que foi bem aquela cirurgia. E hoje a irmã Maria da Paz está aqui na igreja, para glorificar ao Senhor. Então, irmão, nós temos motivo de sobra, para agradecer a Deus, por tudo que Ele tem feito. O irmão Sebastião Bispo acabou de dizer aqui, 74 almas desceram as águas, o maior batismo que já houve nesta igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. E o que eu quero dizer, irmãos, nesta noite é que você tem motivo de sobra para agradecer a Deus. Então agradeça a Deus porque você está aqui nesta noite. Agradeça a Deus pela sua vida, pela sua família. Agradeça a Deus por fazer parte de um povo que está batalhando para morar nos céus. Nossa vida na terra está passando, irmão. Os dias nossos estão passando. Nós temos ainda tempo para falar deste amor, para falar do poder de Deus, para granjear almas para o reino dos céus. Você tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade. Então vamos agradecer a Deus nesta noite por tudo que Ele tem feito. Com a permissão do pastor, eu quero pedir à igreja para nos colocar de pé e fazer uma oração, pastor, de gratidão a Deus. De gratidão por tudo que Deus tem feito. Se você não tem motivo para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, agradeça pelo que Ele tem feito na vida do seu irmão que está do seu lado, ou do seu vizinho, mas eu creio que você tem motivo para agradecer a Deus. E eu quero aproveitar também e agradecer a irmã Maria do Carmo, irmã Maria, por tudo que você tem feito por nós, pela ajuda que você tem nos dado. Que Deus te abençoe, irmão Maurinho. Deus abençoe a sua família, né? Que tudo que vocês colocar na presença de Deus, que Deus possa abençoar com as bênçãos do céu. Amém? Pastor Gladys fez a oração aqui na vigília. Então vem cá fazer a oração de gratidão, pastor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado divino com a tua igreja, pelo teu cuidado conosco, ó Pai, pela salvação. Te agradecemos, ó Pai, sim, meu Deus, pelas libertações. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós te louvamos essa noite. Sim, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Poder sentar, queridos irmãos, Deus abençoe em Cristo Jesus. Com muito carinho, com muita alegria, nós queremos apresentar as pessoas que nos visitam nesta noite. Pessoas amigas, irmãos em Cristo, irmãos de outra denominação, Assembleia de Deus de outro local. Glória a Deus, está aqui conosco, né? Estou vendo aqui o esposo da irmã Luciana, Getúlio, que chama? Deus abençoe, viu, Getúlio? Seja bem-vindo em nosso meio, meu filho. Fico feliz de te ver aqui. Glória a Deus. Também a família da irmã Thaís, está aí o pastor Marozan,
né? Juntamente com ele veio a esposa, está acompanhando. Tem mais alguém? Não? Seu irmão, é muito prazer. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus, viu, pastor? Glória a Deus. A mãe da irmã Fernanda e a sua respectiva família. A irmã Fernanda, glória a Deus. Onde está? A irmã Fernanda aqui, né? Glória a Jesus. Está ali, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. A irmã Keila Espíndola e a sua filha Elisana também está nos visitando. Está ali, Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmã Keila. Muito bem. Tem mais pessoas que estão nos visitando, irmãos? Pessoas não evangélicas, amigos, que estão ali. Tenha bondade de estar ali uma pessoa, Deus abençoe. Duas, graças a Deus. Né? Irmãos de outra denominação, Assembleia de Deus de outro local, que porventura está conosco, está ali também o irmão, Deus abençoe, em nome de Jesus, graças a Deus, né? Nós podemos receber os nossos amados irmãos, como usa fazer os santos. Que diremos a eles? Sejam bem-vindos aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida de servo de Deus. Deus abençoe a todos e sinta-se bem em nosso meio. O irmão Benilton vai louvar o Senhor com hino, glória a Deus. Em seguida nós vamos ouvir uma saudação também pelo pastor Marozan, glória a Deus, que é o pai da irmã Thaís, né, que está nos visitando nesta noite. Glória a Deus. O irmão Benilton vai estar louvando o Senhor primeiramente. Glória a Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor, irmão, nesta noite. Faz um dó maior aí. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo, desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois por Ele estou liberto do perigo e do mal, porque Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre,
a sua mão para mim, para mim. Glória a Deus, graças a Deus. Pastor Manozan trazendo aqui uma saudação à igreja. Em seguida eu estarei ministrando oferta. Vamos adorar o Senhor com os dízimos, honrar a Deus, né? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Uma alegria estar aqui, paz do Senhor, todos os pastores, irmãos, a igreja. Eu queria compartilhar só um pedacinho, pastor, do meu testemunho. No ano de 92, eu estava totalmente sucumbido no mundo do pecado, no álcool, nas drogas, e apareceu um grupo de evangelismo na minha cidade, Moçambique, e eu não tinha muito valor naquela época não, porque era considerado como um perdido, um bêbado. E minha esposa começou a frequentar e eles instruíram ela a orar. E ela começou a interceder por mim, começou a buscar ao Senhor. E eu comecei a ver que alguma coisa estava mudando. As circunstâncias começaram a mudar na minha vida, na minha casa. Creio que Deus naquele momento começava uma transição, uma libertação. E minha esposa se batizou, entrou no propósito de Deus. Eu me lembro que no momento que ela estava ali para batizar, eu até fui, até apoiei, mas depois comecei a vigiá-la. As pessoas começaram a falar, cuidado, tem um negócio de dízimo aí, a coisa pega. Eu comecei a falar, você não vai entregar isso não, você não vai dar dinheiro na igreja não. Mas Deus começou a trabalhar no meu coração. O primeiro dia que eu fui à igreja, que me convidaram, eu não estava bem sóbrio, mas fui. Mas mesmo assim Deus tocou no meu coração e começou a fazer uma obra ali, paulatina na minha vida. E Deus trouxe uma libertação tremenda na minha vida. E eu comecei a ler, nos primeiros 42 dias, depois que aceitei Jesus, eu li a palavra rapidamente. Eu sei que é um tempo muito pequeno, mas a sede, a fome era muito grande. Eu comecei a ler intensamente a palavra de Deus todos os dias, 40, 50 capítulos, e o Espírito Santo falava na minha vida. E Deus me libertou e fez uma obra tremenda na minha família. Naquela época, pastor, era a igreja Luz para os Povos que estava fazendo esse trabalho. E ali eles me resgataram, eu louvo a Deus pela vida deles. Fiz seminário. No ano de 2000, quase chegando no ano 2000, era final de 99, eu fui ordenado a pastor. Mas em 2003, pela vontade de Deus, houve uma transição e Deus me levou para a Assembleia de Deus de Madureira. Eu louvo a Deus para isso. Deus, quando tem uma obra na vida da gente, eu acho que independe de ministério, né, de sigla de igreja, mas Deus faz do jeito que quer, da maneira que Ele quer. E Deus fez uma obra grande na minha vida. Eu era um homem totalmente tímido. Para poder sobressair em qualquer lugar, eu tinha que usar a bebida, as drogas, porque era uma timidez terrível na minha vida. E a palavra do Senhor diz que o Senhor não nos deu espírito de timidez, mas de ousadia e de intrepidez. E na hora que Deus fez a obra, Deus me libertou tremendamente. E eu louvo a Deus, minha família hoje está aí, meus filhos, né? E depois Deus salvou meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então Deus começa assim: se você tem alguém na sua família, não desista, né? Eu e minha esposa começamos a orar, pastor, pelo meu sogro. Meu sogro na época muito endurecido, eu não sei se vocês conhecem, ou se alguém já, uma obra espírita que chama-se Vale do Amanhecer. Meu sogro se instalou em Moçambique na época e eles começaram. E nós oramos 20 anos. Minha cunhada era médium de incorporação, eles aprofundaram, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, no ano passado Deus salvou todos. Então,
desista. O choro pode durar a noite inteira, mas a vitória vem ao amanhecer. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar um salmo aqui. Salmo 125, a palavra de Deus diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do teu povo. Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos agora adorar a Deus com as ofertas, devolver o dízimo na casa do Senhor, honrar a Deus. Quero convidar o Ministério Louvor, Marcos Alessandro. Quando terminar o louvor da oferta, você continua mais um pouquinho para poder passar para a palavra, viu? Glória a Deus. Se você quiser mudar o hino, pode, mas não estende muito não, por causa do tempo. Glória a Deus. Quando Deus foi libertar o povo de Israel lá do Egito, através de Moisés, então o faraó fez uma proposta. Uma das propostas que faraó fez para Moisés foi o seguinte: você pode ir para adorar o teu Deus lá no deserto, eu vou liberar, mas você vai deixar os seus bens aqui comigo, vai deixar os seus bens aqui no Egito. Faraó disse, Moisés disse: de jeito nenhum, nós vamos deixar o nosso bem aqui no Egito, nós vamos para adorar o Senhor e vamos levar os nossos bens também. Glória a Deus, nossos bens não vai ficar no Egito. Glória a Deus. O que é que o inimigo faz? É igual o irmão pastor estava falando aqui, né? O inimigo fala assim: então você vai cultuar a Deus, vai servir a Deus, mas você vai deixar o seu dinheiro aqui no mundo, você vai deixar o seu dinheiro aqui comigo. Nós não vamos deixar o nosso dinheiro no Egito, irmãos, nós vamos levar o nosso dinheiro também, amém? Glória a Deus. Nós vamos converter também o nosso bolso, converter também, não é, o nosso dinheiro. Ele não vai mandar em nós, ele não vai ficar servindo ao mundo, servindo a Faraó. Ele é para a glória do nome do Senhor Jesus, é para honrar e servir o nosso Deus. Glória a Jesus. Então esse, irmãos, é o segredo da vitória. O Faraó diz: ó, vai e deixa seus filhos ficam, você vai. Falou: não vou deixar meus filhos. Não, então você vai só pertinho aqui e volta de novo, só vai ali e volta. É a mesma proposta que o inimigo faz para nós. Mas sabe o que Moisés disse para Faraó? Nenhuma unha nossa vai ficar aqui no Egito. Glória a Deus, nós vamos servir o Senhor por inteiro. O Senhor quer que nós servimos a Ele por inteiro, sem reserva. Amém? Vamos colocar em pé, vamos adorar a Deus com as ofertas, vamos devolver o dízimo na casa do Senhor, vamos honrar o Senhor, porque o Senhor honra aquele que honra Ele. O Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Não precisa preocupar, irmão, que não vai te faltar, de forma nenhuma, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração, Deus quer a sua vida. Glória a Deus. Dinheiro não, né? A oferta demonstra o que está no nosso coração. A nossa fidelidade a Deus demonstra quem realmente nós servimos, se é a Deus ou se é a Mamon. Por isso, é isso que o Senhor quer de nós, nada mais do que isso. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelos teus filhos que estarão ofertando na tua casa, devolvendo o dízimo do Senhor, honrando ao Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abrir o céu, derramar bênçãos sem medida, que o nome do Senhor seja glorificado, não só nas suas finanças, nos seus negócios, no seu trabalho, mas também na sua família, na sua vida espiritual, ministerial. Ó Deus, que eles possam, Senhor, ver as boas mãos do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Assim nós oramos e abençoamos o teu povo, em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém? Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com alegria. Quem sabe canta, vai. Eu não posso abaixar minha cabeça, a minha alegria é o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, a minha alegria é o Senhor. Eu não posso abaixar minha cabeça, a minha alegria é o Senhor.
ainda que a figueira não floresça, a minha alegria é o Senhor. Não vou parar, nem recuar, o segredo da vitória é adorar. Não vou parar, nem recuar, o segredo da vitória é adorar. Quem sabe canta. A alegria do Senhor é a nossa força vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força vem de Deus. Aleluia, Jesus. A igreja do Senhor, fica de pé. Fique sobre os seus pés. Diga comigo assim: a alegria do Senhor é a minha força, e eu vim para te adorar nessa noite, Jesus. Quantos vieram adorar o Senhor independente das adversidades? Levanta a mão para o céu, Senhor. Então canta o mais alto que você puder essa canção maravilhosa, a declaração de culto. Essa canção aponta o objetivo pelo qual você veio aqui essa noite. Luz do mundo, viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza, canta, igreja. Tua beleza, quero contigo vir. Levanta a mão assim, fica tão bonito. Levanta as mãos e canta. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Experimenta fechar os seus olhos e adorar o nome do Senhor. Eterno Rei, cante. Eterno Rei, exaltado nas glorioso do céu, glorioso no céu. Humilde viestes à terra, humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre, por mim, por você. Mãos para os céus. Igreja do Senhor, cante. Vim para eu vim para dizer que és meu Deus, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Levanta as duas mãos para os céus, igreja do Senhor. Pela última vez, só a igreja, vai. Vim para totalmente amável, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode aplaudir o nome santo do Senhor.